Agora a gente vai aprender a estruturar a peça Resposta à Acusação. Torçam bastante para que essa peça caia na prova de vocês, porque é uma peça bem simples, não tem muito segredo, não tem muitas teses que podem ser alegadas, então é uma peça bem legalzinha. Primeiro eu quero situar vocês de como ocorre todo o procedimento ali da ação penal, para que vocês consigam situar onde que você vai oferecer a resposta à acusação e todas as demais peças, tá? Então vamos lá. O Ministério Público, ele oferece denúncia contra o réu. O juiz aceita a denúncia, recebe a denúncia e cita o réu para apresentar resposta à acusação. Ou seja, o juiz cita o réu para se defender. A resposta à acusação é a primeira defesa que o réu faz no processo. Ok. Depois de apresentada a resposta à acusação, o juiz vai verificar se vai ser caso de absolvição sumária. Absolvição sumária, porque é aquela absolvição que ocorre antes da sentença final do processo, tá? Ela é feita sumariamente depois da análise da resposta à acusação. Mas se por acaso o juiz não absolver sumariamente o réu, ele vai marcar uma audiência de instrução e julgamento. Ok, acontece essa audiência, tem várias diligências nessa audiência, e no final da audiência, ele vai intimar as partes, o Ministério Público e a defesa, para apresentarem alegações finais pormemoriais, tá? No caso, essas alegações podem ser também feitas de forma oral, só que a FGV na prova da OAB sempre vai cobrar por memoriais. Então, primeiro, o Ministério Público vai apresentar os memoriais de alegações finais e depois a defesa é intimada para apresentar também. Depois dessa análise, o juiz vai proferir a sentença, que pode ser condenatória ou absolutória. Mas supondo que a sentença foi condenatória, abre a possibilidade para o réu de que ele apresente um recurso de apelação. Tá? No caso de sentença absolutória, o réu também pode interpor recurso de apelação, mas a FGV não vai cobrar esse caso, é muito difícil. Possivelmente ela cobre em caso de sentença condenatória, tá? Mas agora explicando sobre a resposta à acusação especificamente. Quando ela é cabível, então? Ela é cabível após o recebimento da denúncia com a citação do réu, ou seja, a primeira defesa do réu no processo. A gente identifica a peça quando a gente está lendo o enunciado e percebe que consta lá que a denúncia foi oferecida e recebida e o réu foi citado. Sendo o último ato processual a citação, a peça será a resposta à acusação. Essa resposta à acusação não pode ser confundida com a defesa preliminar, que está prevista lá na lei de drogas, mas nunca caiu na OAB, e nem com aquela defesa preliminar apresentada por crime cometido por funcionário público, que também nunca caiu, tá? Então, essa é a resposta à acusação, a identificação dela. A base legal são os artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal. O prazo para apresentação é de 10 dias, contados da efetiva citação do réu. Então, se constou lá que a citação do réu aconteceu dia 1º de fevereiro, então a gente vai começar a contar a partir deste dia mencionado no enunciado. E como que a gente faz a contagem desse prazo? Lembrando que, como agora a gente está tratando de prazo processual, a gente vai excluir o dia de início da contagem e vai incluir o dia final. Então, por exemplo, se a citação ocorreu dia 4 de novembro, o prazo vai começar a contar como primeiro dia no dia 5 de novembro, porque a gente está excluindo o primeiro dia, que é o dia 4, e vai incluir o dia final. É só contar 10 dias. E se por acaso o réu for citado em um sábado, ou domingo, ou feriado, a gente vai começar a contar no próximo dia útil. E se o último dia desse prazo, se você contou os 10 dias lá, e o último dia do prazo, o 10º dia, cair em um sábado, domingo ou um feriado, o que a gente faz? A gente vai prorrogar para o próximo dia útil, tá? Isso está previsto na súmula 310 do STF. Lembrando que os prazos são contínuos, eles não são contados somente em dias úteis. A gente vai contando corrido, conta sábado e domingo, conta feriado. A única coisa que não pode acontecer é deixar que o último dia do prazo caia em um final de semana ou feriado. Daí esse prazo se prorroga para o próximo dia útil. Tem um vídeo aqui que eu já fiz ensinando a contar o prazo, tá? Então você pode dar uma olhadinha lá. E em relação ao conteúdo das teses, aqui na resposta à acusação,
As teses podem ser preliminares, teses de mérito e também algumas teses subsidiárias. Então, em primeiro lugar, as teses preliminares são aquelas teses que a gente aponta antes mesmo de começar a apontar as teses de mérito, por exemplo, de absolvição e etc. Essas teses preliminares, a gente abre um tópico antes das preliminares e faz todas as alegações referentes a elas. Por exemplo, coloquei aqui alguns exemplos que podem ser alegadas. Teses de nulidade do processo, tese de incompetência do juiz, tese de que a denúncia deveria ter sido rejeitada, porque às vezes não foi cumprida toda a formalidade legal dela, tese de que não foi oferecida a suspensão condicional do processo quando o réu tinha esse direito, uma tese de nulidade em decorrência de que o procedimento adotado foi o inadequado. Então, percebam, a gente não está falando do mérito, geralmente é uma questão meio processual, de nulidade, de incompetência. Essas são as teses preliminares. Na resposta à acusação, a FGV quase sempre vai apontar algumas nulidades e algumas teses preliminares, porque no mérito a gente fica um pouco limitado com o que a gente pode alegar. Mas no mérito, então, no mérito, a gente procura apontar teses absolutórias, teses que vão gerar a absolução sumária do réu. Eu preciso buscar 4 coisas no enunciado. A informação de que existe alguma causa de excludente de ilicitude, por exemplo, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade ou exercício regular do direito. Preciso buscar uma informação de que isso existe. Ou então, uma informação de que existe uma causa excludente de culpabilidade, por exemplo, erro de proibição, coação moral irresistível, inimputabilidade por doença mental ou embriaguez completa. Além disso, eu também posso buscar uma informação de que haja causa excludente da tipicidade, ou seja, que o fato é atípico. Princípio da insignificância, erro de tipo, crime impossível, ausência de dolo e culpa, etc. E também, por fim, uma informação de que haja causa de extinção da punibilidade, essas causas de extinção da punibilidade estão previstas lá no artigo 107 do Código Penal, por exemplo, prescrição, decadência, pagamento de débito tributário depois do lançamento. Ou seja, essas 4 hipóteses, vocês precisam procurar no enunciado a informação de que exista essas hipóteses ali. Se a peça for resposta à acusação, o pedido vai ser de absolvição sumária, com base no artigo 397 do Código de Processo Penal. Nesse caso, a absolvição vai ser sumária, por quê? Porque a gente é a primeira defesa do réu no processo, ainda não teve instrução processual, então a absolvição ela é sumária, ela é feita antes da sentença condenatória ou absolutória, entendem? Ela é feita de forma sumária. E a base legal é o artigo 397. Não confundam. A base legal da absolvição lá dos memoriais, antes da sentença, é o artigo 386. A absolvição normal, aquela que a gente pede nas alegações finais, ela é feita com base no artigo 386. A gente não utiliza o artigo 386 para pedir absolvição sumária. Todas as hipóteses de absolvição sumária que a gente pede na resposta à acusação estão nesse artigo 397. Ok? Quer ver? Olha só. Eu abri aqui o artigo para vocês usarem no dia da prova como se fosse um checklist. Então, após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Exatamente isso que você precisa verificar se tem no enunciado. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude, a existência manifesta de causa de excludente da culpabilidade, fato narrado não constituir crime ou extinta a punibilidade do agente. Utilizem o próprio artigo 397 como um checklist para vocês não esquecerem de verificar se existe alguma dessas teses, tá bom? É possível também alegar algumas teses subsidiárias. Se o juiz não acolher a tese de absolvição sumária, a gente pode pedir algumas dessas teses subsidiárias, como, por exemplo, regime de pena, atenuante por conta da idade, fixação de regime inicial de cumprimento de pena. Tudo isso é possível sim pedir na resposta à acusação, mas é quase 100% de certeza que a FGV não vai pontuar, porque o momento de fazer esses pedidos em relação à fixação da pena e atenuantes, etc., é nos memoriais mesmo, na alegação final.
Então, provavelmente você não vai pontuar nada essas teses subsidiárias em relação à fixação da pena, tá? Mas você pode alegar sim. Você nunca vai perder nota se você alegar coisas a mais. Você deixa de pontuar se você, por acaso, não constou alguma coisa que consta lá no cartão resposta, tá? Você pode, como tese subsidiária, apontar a desclassificação. Por exemplo, se o réu foi acusado por roubo, mas na verdade ficou comprovado ali no enunciado que se tratava de furto. Então, você pode pedir a desclassificação do roubo para furto. Você também precisa apresentar o rol de testemunhas, porque é a peça inicial da defesa, então precisa ter o rol de testemunhas da defesa. E você também precisa requerer a produção de provas. Lembrando que só na peça queixa-crime e na peça resposta-acusação é que existirão o rol de testemunhas, tá? Porque logo em seguida vai ter audiência de instrução e julgamento, por isso que a gente aponta as testemunhas aqui. Agora, a estrutura da peça. Não é muito difícil, tá? Essa peça é mais simples em relação à estrutura. Então, aqui no endereçamento, eu coloquei duas opções. O endereçamento direcionado para o juiz da vara criminal, o juiz estadual, e o para o juiz federal. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da reticências, vara criminal da comarca de... Aí você coloca aqui a competência. Por exemplo, se lá no denunciado os fatos aconteceram na cidade de São Paulo, então você vai colocar da comarca de São Paulo, entendem? E aqui a outra forma é o endereçamento direcionado ao juiz federal. Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da reticências, vara federal da subseção da comarca de, e coloca a comarca. Processo número, você não inventa um número, não coloca 000, não coloca 11, nada. Você deixa o número e reticências, ok? Aí coloca nome, você coloca o nome do réu que vai constar no enunciado, por exemplo, Carlos, já qualificado dos autos, não precisa qualificar o réu de novo aqui, você só vai perder linha. Por quê? Porque o réu já foi qualificado na denúncia, então você só coloca já qualificado nos autos. Por seu procurador infraassinado, com procuração em anexo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar resposta à acusação. O verbo a ser utilizado na resposta à acusação é apresentar. Com base nos artigos 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Nos fatos de todas as peças, com exceção da queixa-crime, os fatos eles não pontuam. Obviamente, você precisa constar os fatos aqui na estrutura, porque senão a sua peça vai estar incompleta. Mas não tem na pontuação lá do gabarito da folha de resposta uma pontuação em relação aos fatos, mas você precisa constar. Justamente pelos fatos não pontuarem nada, é que você vai utilizar o mínimo de linhas possíveis para fazer ele. Não fica contando toda a história que teve no enunciado, entende? Só coloca, por exemplo, pelo que o réu está sendo acusado, o que já aconteceu no processo e que ele foi citado, e que a denúncia foi recebida e que ele foi citado, sabe? Faz um resuminho, bem resumido mesmo. Tenta, no máximo, colocar todas as informações em 5 linhas, para você não perder espaço na hora de fundamentar as teses, tá? Em sequência, do direito. Então, você vai buscar as teses preliminares, alguma tese de nulidade, incompetência, rejeição da denúncia. Coloca sempre como título da tese, 1 das preliminares. Aí, letra A, da nulidade em relação da incompetência. Letra B, entende? Faça sempre essa divisão, não coloca só o título da tese ali. Assim fica bem mais organizado, a pessoa que vai corrigir a sua prova vai perceber que você tem esse raciocínio lógico, jurídico, na hora de elaborar a peça. Então, sempre divida. Então, das preliminares, letra A, letra B, letra C, o que você quiser alegar. Aí, 2, do mérito. Aí você coloca as teses de mérito, buscando sempre teses referentes a causa excludente de ilicitude, causa excludente de culpabilidade, causa excludente de tipicidade ou extinção da punibilidade. E, por fim, você pode mencionar as teses subsidiárias, se for possível alegar alguma. Não é sempre que vai ter tese subsidiária aqui na resposta à acusação. Por fim, do pedido, ante o exposto requer, sempre na sequência das teses que você alegou, tá? Preliminarmente, que seja declarada, etc. O que você alegou lá na sua tese preliminar, você vai pedir novamente aqui. B. A absolvição sumária do réu, com base no artigo 397, menciona um inciso lá, especificamente em relação ao que você vai pedir, do Código de Processo Penal.
C. A produção de provas com designação da audiência de instrução e julgamento e oitiva das testemunhas arroladas. Essa letra C aqui você sempre vai constar, tá? Porque logo depois sempre vai ter audiência de instrução e julgamento e a oitiva das testemunhas. Finalizando a peça, nesses termos pede deferimento. Local, lembre de escrever somente local, a palavra local, não precisa colocar a cidade. A data, muito provavelmente, a FGV vai pedir que você date a peça do último dia do prazo. A resposta à acusação é 10 dias, então você faz a conta e data no último dia. E faz a assinatura, advogado OAB. Sempre, sempre, sempre de forma genérica. Nunca assine com o seu nome. E, por fim, você coloca o rol de testemunhas, letra A e letra B. Se constar no enunciado o nome das testemunhas, pode colocar, mas se não constar, coloca de forma genérica, testemunha. Certo? Por hoje era isso.